Oi pessoal, esse pequeno vídeo é só para a gente deixar bem claro a ideia de Lamarck e Darwin no tentar explicar a evolução, o processo de evolução, e é isso que nós vamos observar. Pessoal, para Lamarck, o ambiente era tão forte que ele impunha uma modificação no organismo. Então o ambiente exercia uma força grande sobre o organismo para que ele sofresse uma modificação para poder adaptar-se e sobreviver a esse ambiente. Então toda vez que a gente pensar em Lamarck, nós pensamos numa imposição. O ambiente ou alguma coisa impondo a esse organismo para que se modifique para poder adaptar-se ao ambiente. Então, por exemplo, Lamarck dizia que o gafanhoto é verde porque vive na grama. É uma imposição. Se o gafanhoto quiser viver, ele tem que ser verde, da cor da grama, para se disfarçar. Lamarck dizia, por exemplo, com relação ao peixe cego. Veja aqui nesse caso. A luz, obviamente, pessoal, quem tem um olho precisa da luz, faz parte da óptica, faz parte da visão. Então o peixe, um vertebrado, um osteíde, obviamente tem um olho e enxerga muito bem. Entretanto, quando se formou uma caverna, essa caverna é escura e a ausência da luz fez com que, na visão de Lamarck, esse peixe perdesse o olho, ele simplesmente ficasse sem o olho. Então, o ambiente, a falta de luz, impôs a esse peixe ficar, obviamente, cego. E isso seria passado para sua descendência. Então nós temos as duas normas, as duas leis de Lamarck, a lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Lei do uso e desuso, a ausência de luz impôs ao peixe a perda de olho. E lei da transmissão das características adquiridas, passaria isso automaticamente para sua descendência. Darwin, não. Na visão de Darwin, o ambiente realmente é muito forte, o ambiente também era muito forte, mas ele não iria modificar o organismo e sim selecionar. Ele iria escolher, ele vai escolher o animal, o organismo, enfim, mais apto àquele ambiente. Então ele não modifica o organismo, ele escolhe, ele seleciona, mais uma vez, aquele organismo que é mais apto a sobreviver nesse ambiente. Então, enquanto Lamarck dizia que o gafanhoto é verde porque ele vive na grama, Darwin dizia que não, que o gafanhoto sobreviveu por ser verde e aí ele se disfarçava na grama. Veja a escolha, veja a seleção natural de Darwin. Com relação à luz, o exemplo também da luz, com relação ao peixe, a visão do peixe, na visão de Lamarck, lembra que o peixe, a partir do momento que numa caverna ficou escuro, o peixe perde o olho. Para Darwin, não. Para Darwin havia peixes com olhos e peixes sem olhos, peixes cegos, portanto. E, obviamente, na presença de luz, o peixe com olho tem uma grande vantagem porque ele enxerga o que ele vai comer, rapidamente ele se alimenta, em relação ao peixe cego, que tem uma dificuldade grande com relação a isso. Entretanto, quando se forma uma caverna e não há mais a luz, esse peixe que tinha olho, agora ele não enxerga mais, porque está faltando a luz, então ele não tem mais essa vantagem. Pessoal, o peixe que era cego, ele nunca precisou da luz. E agora ele passa a levar vantagem porque ele não tem mais essa concorrência desleal. Então isso é Darwin. O ponto positivo de Darwin, seleção natural. O ambiente escolhe o mais apto a sobreviver. Um ponto negativo nós vamos discutir um pouquinho depois, mas é fácil de você entender. Poderia você questionar o seguinte: Darwin, como que eu posso explicar a presença de um peixe com olho e sem olho? E aí Darwin não saberia explicar. Ou seja, Darwin, o ponto negativo seria não conseguir explicar a variabilidade na própria espécie. Também, turma, não se conhecia mecanismo de genética, material genético, não se tinha essa noção de herdabilidade. E, consequentemente, Darwin realmente seria incompleto nesse aspecto. Tá bom? Mas depois nós vamos discutir bastante isso. Beleza? Legal, obrigado.